E aí, galerinha do nono ano da EMEP São Benedito, tudo bom? Professor Stephens aqui gravando essa videoaula para vocês, ok? Espero que vocês gostem do material que eu vou apresentar para vocês. Mas antes da gente dar continuidade aqui com o nosso conteúdo e com o cronograma da nossa aula, tá? Eu gostaria de que vocês focassem no nome do nosso aulão, tá? Aulão da quarentena, ok? Fique em casa, certo? Quando os médicos, né, o pessoal, os profissionais da saúde pedem para que a gente fique em casa, a gente fica, isso é besteira e tudo, mas já estamos vendo aí nas reportagens, né, no mundo todo, o vírus está se alastrando, né, está se espalhando, está matando muitas pessoas, na Itália principalmente, certo? E vale ressaltar que são países de primeiro mundo, né, países que têm um poder aquisitivo, um poder financeiro bem maior do que o Brasil, e eles estão passando por isso. No Brasil nós temos alguns casos, não são muitos, mas nós devemos nos prevenir, até porque o vírus ele não é uma coisa que você pegou hoje e amanhã você já está com sintomas. Pode ser que tenha pessoas do seu convívio, amigos seus que já tenham o vírus, mas ainda não sabem porque os sintomas ainda não afloraram, né? Então tenhamos cuidado, realmente façamos essa quarentena, vamos sair de casa realmente só quando for necessário, para ir comprar um almoço, comprar alguma coisa de extrema importância, tá? Tenhamos esse cuidado, zelo com as nossas mãos, né? Fazer asepsia com álcool. Se não tiver álcool em casa, o álcool acabou, foi na farmácia e não achou. Então, lava a mão com água e sabão, certo? Vamos fazer a nossa parte. Logo, logo esse tempo aí vai passar e nós vamos voltar para a nossa rotina normal, ok? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo e vamos para nos voltar realmente para o foco da nossa videoaula, certo? Antes da gente começar, eu queria pedir a vocês que pegassem o caderno de vocês, uma folhinha de rascunho, não sei, para que vocês pudessem acompanhar as aulas e fazer as anotações necessárias, aqui acolá, pausa o vídeo, dar uma volta para ver se entendeu direitinho e tal. E as atividades que eu vou propor a vocês, que vão ser cobradas, tá? Estão dentro do vídeo também, ok? Então, quando eu disser, essa atividade aqui é para casa, você pausa o vídeo, tira aquele print e depois dá continuidade no vídeo, tá certo? Prestem atenção no que vai ser explicado, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês colocam aí nos comentários ou então vocês me chamam no privado que a gente conversa, ok? Então vamos lá, o nosso aluno da quarentena vai começar, certo? E nós vamos começar com ângulos determinados por retas transversais, que é um conteúdo que vocês já viram em sala de aula, tranquilo? Então nós vamos começar com os ângulos que são opostos pelo vértice. Vai fazer um pouquinho de barulho aí, mas é para ficar melhor para vocês, tá? Ângulos que são opostos pelo vértice. Então, vamos lá, pessoal, prestando atenção. Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Aí, ó, eu quero que vocês lembrem o significadozinho dessa palavra aqui, congruente, tá bom? Já tá aqui até na definição, né? Se dois ângulos são congruentes, eles têm a mesma medida. Ok? Então, x e y são ângulos diferentes, porém congruentes, porque têm a mesma medida, tá? Então, congruência é mais essa ideia de medida, não é ideia de igualdade. Tranquilo? Show de bola. Então, preste atenção. Aí você vai dizer, Stephens, tudo bem, mas o que é um ângulo oposto pelo vértice ou um ângulo OPV, como você colocou aí, né? O que seriam ângulos opostos pelo vértice? Oposto, pessoal, aqui na matemática, como vocês já sabem, né? Já falei muito isso em sala de aula, são ângulos que estão de frente, né? Se eu digo que um ângulo está oposto a um lado, ele vai estar de frente ao lado de um triângulo, de um quadrado, qualquer que seja a figura, né? Então, se eu digo que dois ângulos estão opostos, eles estão de frente um para o outro, tá bom? Então, vamos focar aqui no desenho, ó. O x está oposto ao y. E por que ele diz pelo vértice? Porque aqui no centro, onde essas retas estão se cruzando aí, onde elas estão sendo concorrentes, né? Elas formam um vértice e eles estão opostos pelo vértice, tá bom? Toda vez que eu verificar essa situação, eu posso admitir que esses ângulos são congruentes, ou seja, que eles têm a mesma medida. O mesmo acontece com com z e com w, tá bom? Estão opostos pelo vértice, então eles serão iguais, congruentes, terão a mesma medida, beleza? Então, vamos lá. Se o x vale 30, o y vale 30. Se o x vale 60, o y vale 60.
E o mesmo acontece com W e Z. Tranquilo? Esse símbolozinho aqui, pessoal, é o símbolo da congruência, tá? Então, de acordo com a figura, o X é congruente ao Y, pois eles são opostos pelo vértice. W e Z também são congruentes, pois eles são opostos pelo vértice. Tranquilo? É só o que eu escrevi aqui para vocês. Ó. X é oposto pelo vértice a Y, então X e Y são congruentes. W é OPV a Z, então W e Z são congruentes. Tranquilão? Agora vamos ver aqui na prática como é que isso funcionaria, como é que isso poderia cair uma prova aí para a gente, tá? Eu posso determinar o valor de cada ângulo desse aqui, só utilizando essa definição de ser oposto pelo vértice, tá? Então, de acordo com o que está aqui, pessoal, 2x é oposto pelo vértice ao ângulo 60 graus. Eu até destaquei de vermelho aí, tá? Então, eu posso dizer que 2x tem a mesma medida, ou seja, que 2x é igual a 60 graus. Tranquilo? Então, se eu quiser descobrir o valor do x aí, como é que vai ficar? Eu vou deixar o x, lá já tem 60. Esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Assim? Então, o x vai ser igual a 30 graus. Beleza. Encontrei o valor de x, que é igual a 30 graus. Mas como é que eu faço para encontrar agora o valor de y? Aí você vai pensar no seguinte, ó. Quando a gente dá uma volta completa, tá? Utilizando aí a própria experiência de vocês aí, cotidiana, quando a gente faz uma volta completa, quando o ponteiro do relógio faz uma volta completa, tá bom? Pode até lembrar daquela dancinha lá, né? 180, 180, 360, né? Quando eu dou uma volta completa, eu estou fazendo um ângulo de 360 graus, tranquilo? Então, eu posso imaginar que esses 4 ângulos, imaginar não, é isso que está acontecendo, né? Que esses 4 ângulos aqui, eles medem juntos 360 graus. Mas eu posso ir mais além. Eu posso pensar da seguinte maneira, ó. Se os 4 juntos é 360, se eu fizer só isso aqui, pessoal, ó, eu não estou dando só meia volta. É isso? Se o todo é 360, meia volta vai ser 180, não é isso? Tranquilo. Do mesmo jeito, se aqui é metade, aqui também vai ser metade. Então, esse ângulozinho aqui, ó, com esse, a soma vai dar 180. Logicamente, eu posso escrever o seguinte, ó, que o y mais o ângulo de 60 graus é igual a 180 graus. E está bem óbvio o valor, né? Se esse pedaço com esse dá 180, o y tem que ser 120 graus, para quando somar com 60 dá o 180. Mas a gente pode fazer o cálculozinho aqui, ó. Então, o y é igual a 180, o 60 está positivo, passa negativo. O y vai ser igual a 120 graus, como a gente já havia previsto. Tranquilo? Show de bola. Encontrei o valor de x e o valor de y, certo? Agora vamos aqui para o próximo exemplo. Vamos determinar o valor de x de acordo com o que nós temos aqui. Tá fácil. Esse ângulo é oposto pelo vértice a esse outro ângulo. Então, eles são congruentes, têm a mesma medida. Então, posso dizer que a medida 2x mais 50 graus é igual à medida 4x menos 30 graus. Beleza? Lembrando que aqui eu estou encontrando o valor de x, viu, pessoal? Nós vamos já entender aqui o porquê dessa minha ressalva. Então, vamos lá. Eu quero encontrar o valor de x, então eu vou deixar o x só de um lado e o que não é x eu vou passar para o outro, trocando o sinal de quem mudar de lado. Esse 4x ele vai mudar de lado, né? Para ficar juntinho desse 2x. Esse 50 vai mudar de lado também, para ficar juntinho do menos 30. Então, vai ficar o seguinte, o 2x não mudou de lado, vou só repetir, tá? Trazendo esse 4x para cá, ele está positivo, vem negativo. Como todo mundo quer x já está aqui, vou botar a igualdade e vou ver o que sobra. O 4x saiu do lado de lá, então só sobrou o menos 30. Não vai mudar de sinal porque ele não saiu do canto, tá? O 50 está positivo, vai passar para cá, ele vai vir em menos 50 graus. Aqui, pessoal, você está me devendo 4x e me paga 2, você continua me devendo 2x, tranquilo? Você me deve 30 graus, depois mais uma dívida de 50 graus, então você vai ter uma dívida de 80 graus comigo, tá certo? Então, quanto é que vai ficar isso aqui? Menos 2x igual a menos 80.
Esse menos 2 está multiplicando, ele passa dividindo, né? Então, vai ficar isso aqui, ó. X igual a menos 80 sobre menos 2x, tá bom? Lembra lá do que a gente viu nas aulas. Eu tenho dois sinais negativos, tá certo? Dois sinais negativos é um valor par, 2. Se eu tivesse 3, seria uma quantidade ímpar. Então, lembrando que a gente viu na aula, se eu tenho dois sinais positivos, o 2 é um número par. Então, o resultado... Se eu tenho dois sinais negativos, desculpa, o 2 é um número par. Então, eu vou ter um resultado positivo aí na minha divisão, tá? 80 dividido por 2, 40. Para quem ficou assim meio sem entender esse lance do 2, é a mesma coisa de você fazer menos com menos, que dá mais. Tranquilão? Show de bola. Encontrei o valor de x. Agora, preste atenção. Esse valor aqui que eu encontrei é o valor do x, não é o valor do ângulo. Aí você vai dizer assim, professor, não entendi. Vamos lá. Esse ângulo aqui, ó, ele é 2x mais 50, ele não é x. Então, esse ângulo aqui, ele não vale 40 graus. Ele vale 2 vezes 40 mais 50, entende? Porque o x não vale 40 graus, tá bom? Se o x vale 40 graus, 2 vezes x, no lugar do x eu vou colocar o 40. 2 vezes x é 80, mais 50. Quanto é que dá 80 mais 50? 130 graus. Tranquilão? Esse é o valor de 2x mais 50. Aí você vai dizer assim, Stefan, então eu vou pegar aqui, vou calcular também o valor de 4x menos 30. Vou fazer. Ó, o x continua valendo 40, então vai ficar 4 vezes 40 menos 30. Tranquilo? 4 vezes 40, 160, menos 30 graus. Quanto é 160 menos 30? 130 graus, certo? Observe que os resultados são iguais, ó. Esse ângulo vale 130 e esse também vale 130, tá? Isso é óbvio, né? Por que que isso é óbvio? A gente já tinha definido que os ângulos, a gente não tá vendo aqui, ó, que eles são opostos pelo vértice, né? Como eles são opostos pelo vértice, eu tenho que eles vão ser congruentes, vão ter a mesma medida, tranquilo? Então, não precisa eu calcular o valor dos dois. Se um der 130, o outro tem que ser 130 obrigatoriamente. Tranquilo, pessoal? Então, em uma prova, você calcula só o valor de um, o outro vai ser o mesmo valor, porque eles estão opostos pelo vértice. Então, é desnecessário você fazer o cálculo dos dois, ok? A não ser que você faça a título de conferência, né? Vou fazer os dois, vai que eu errei algum cálculo, vou fazer os dois para ver se dá certo, tá bom? Mas, no geral, é isso. Não precisa estar perdendo tempo fazendo o cálculo várias vezes. O método, no caso, fazendo o cálculo dos dois ângulos, né? Agora, vamos para cá, prestar atenção. Circunferência, círculo e esfera. Muita gente confunde essas três garotinhas aí, tá? Quando eu falo de esfera, quando eu falo de circunferência, quando eu falo de círculo, eu não estou falando da mesma coisa, tá bom? Então, nós precisamos compreender a diferença de cada uma, tá certo? Então, preste atenção. Professor, tudo bem, eu entendi o que o senhor está falando, mas aí o que seria uma circunferência, o que seria um círculo e uma esfera? Eu vou dar um exemplo para vocês em objetos, tá? A esfera é uma bola de futebol, é uma bila, é uma bola de gude, né, que é a mesma coisa. É uma bola de futebol, ok? Ela tem um espaço, certo? O círculo é uma moeda, tá bom? Uma moeda de R$1, de 25 centavos, de 50, ok? E a circunferência tem um formato de um anel, é só a borda, ok? Então, a circunferência é só a borda, a moeda é preenchida, o interior dela, e a esfera tem o formato de uma bola, ok? Tranquilo? Show de bola. Agora vamos para cá. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós precisamos entender que quando eu vou trabalhar, o que eu vou utilizar daqui para frente vai ser a circunferência. Eu não vou usar círculo nem esfera. Tranquilo? Então, vamos para cá. Olhando aqui para os nossos ângulos, tá certo? Olha aí para os nossos ângulos. Imagine que eu tivesse aqui um ponteiro de um relógio, tá? Deixa eu pegar alguma coisa aqui para fazer a alusão do ponteiro, tá?
O ponteiro saiu daqui e ele chegou até aqui. Quantos graus ele percorreu, pessoal? 90 graus, né? 90 graus, que eu posso chamar também de ângulo reto. Tranquilo? Se eu continuar a minha trajetória, eu vou trazer o meu ponteiro até aqui, certo? Ele estava nessa posição e fez esse movimento, tá? Quantos graus ele percorreu até chegar aqui? Concorda comigo que esse pedacinho é 90 graus, esse também é 90 graus. Então, se ele fez essa volta, então ele percorreu 180 graus, tá bom? Que nós vamos chamar aí de ângulo raso ou de ângulo fundo, né? Professor, mas ângulo fundo por quê? Porque aqui embaixo também é um ângulo de 180 graus, tá? Esse é o raso e esse é o fundo, tranquilo? Se eu der continuidade, eu vou caminhar aqui em 90 graus com o meu ponteiro, mais 90 aqui eu já vou chegar a 180, e com mais 90, 3 vezes 9, 27, né? Então, 3 vezes 90, 270 graus. Tranquilo? E se eu fechar a volta, fizer a volta completa, eu vou ter um caminho aí de 360 graus. Tranquilo? Essa nomenclatura aqui é porque pode aparecer em alguma questão, tá certo? Quando eu falo que um ponteiro deu 1/4 de uma volta, é só você lembrar que a tua pizza, né? Imagina que isso aqui seja uma pizza, tá? E você fatiou ela, tá bom? Então, aqui eu tenho um pedaço de 4, tá certo? Então, aqui o meu ponteiro, ele percorreu um pedaço dos 4 que eu tinha. Então, eu tenho 1/4 de uma volta, que seria a volta completa, tá bom? Do mesmo jeito, o ângulo de 180 graus, ele percorreu a metade da pizza. Então, ele é um ângulo de meia volta, tá certo? 270, ele percorreu 1, 2, 3 pedaços dos 4 que tinha. Então, 270 é um ângulo que tem 3/4 de volta. E o 360 é um ângulo que tem uma volta completa. Aí você vai dizer, professor, mas para que eu vou utilizar isso aí? Isso aqui pode facilitar muito a vida da gente quando a gente chegar nas questões aí para frente, tá bom? Então, resolvendo as questões de ângulos opostos pelo vértice, você vai observar que é bem tranquilo, ok? Show de bola. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Agora nós vamos falar, pessoal, sobre ângulos adjacentes, tá bom? Que nós podemos também chamar, né, utilizar essa notação, né, chamando eles de ângulos que estão pregados, tá bom? Literalmente, eles estão grudadinhos, eles têm um lado ali em comum, tá? Então, vamos lá. Vendo aqui a definição de ângulos adjacentes, tá? Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são chamados adjacentes. Aí você vai dizer, professor, primeiro, o que é que significa ser consecutivo? É a mesma ideia que você tem lá dos números, tá bom? Quem seria o consecutivo do número 1? É quem vem logo após, dentro do conjunto dos naturais, né? Quem vem logo após o número 1 é o número 2. Logo após o 2 é o número 3. E assim sucessivamente. Tranquilo? Então, o consecutivo vem um após o outro. Vamos voltar aqui para a nossa circunferência, ó. Esse ângulo, depois vem esse ângulo de 90, depois vem esse, um atrás do outro, tá bom? Mas cuidado, ó. Esse ângulozinho aqui, ele é consecutivo a esse, mas ele não é consecutivo a esse que está aqui logo à frente. Por quê? Porque tem um ângulo aí no meio, ok? Para ser consecutivo, tem que vir logo após. Tranquilo? Então, vamos lá. Só que não basta apenas ser consecutivos. Para ser adjacente, eles não podem ter pontos em comum, tá? Não podem ter pontos em comum. Aí tu vai dizer assim, professor, mas como assim? Ângulo com ponto? É só uma alusão para que você não confunda, né? Não misture aí o que seria adjacente, o que seria oposto pelo vértice e as outras definições que a gente vai ver daqui para frente. Observe que eu desenhei aí e coloquei alguns pontos aí dentro de cada ângulo, tá? Preste atenção. O ângulo X e o ângulo Y, eles são adjacentes.
tá? Por que que eles são adjacentes? Porque eles são consecutivos, logo após o x vem o y, logo após o y vem o x, dependendo do olhar, do sentido que você vai, né, olhar. Eles estão pregadinhos, tá? E eles não têm pontos em comum. Observe que os pontos aqui do x, os pontos em vermelho, eles não se misturam com os pontos em lilás aí do y, ok? Então, por esse motivo, eles são adjacentes, certo? Já o mesmo acontece com o wy, com o wz, com o z e o x, ok? Já no caso do z e o y, o z e o y não são adjacentes, tá? Eles não são adjacentes. Professor, mas eu não entendi. Por que que eles não são adjacentes? Eles não têm pontos em comum. Beleza, perfeito. O x, o z e o y, eles não têm pontos em comum. Porém, eles não são consecutivos. Então, para ser adjacente, tem que estar pregadinho, tem que ser consecutivo, né? Uma coisa leva a outra. E não pode ter ponto em comum. Tranquilo, pessoal? Essa é a definição de ser adjacente. Agora vamos olhar para cá. Como é que eu posso utilizar essa definição para resolver uma questão como essa? A questão quer que eu determine aí o valor de x, y e z. Tá bom? Vamos determinar o valor de todos os ângulos. Preste atenção. Observa que esse ângulozinho aqui, ó, 2x e 3x, eles são ângulos adjacentes, né? Então, eu posso dizer que eles dois estão pregadinhos, mas eu posso ver também o seguinte, ó, que esse ângulo completo seria um ângulo de meia volta, né? Se uma volta completa é 180 graus, meia volta. Se uma volta completa é 360 graus, meia volta é 180, né? Então, eu posso dizer que 2x mais 3x é igual a 180 graus. Tranquilo? Você tem 2x com mais 3x, você vai ter 5x. Tudo isso igual a 180. X é igual a 180 dividido por 5, né? Se esse 5 passa dividindo. Então, eu vou chegar à conclusão que o x é igual a quanto, pessoal? 180 dividido por 5, 36 graus. É só você pensar aqui que o 180 é 150 mais 30. 150 dividido por 5 é 30. E 30 dividido por 5 é 6. Então, o x é realmente 36, certo? Então, de posse do x, eu sei quanto vale esse ângulo. Esse ângulo é 2 vezes x, então ele vai ser 2 vezes 36, que vai dar um total de 72 graus. Tranquilo? 72 graus. Esse ângulo é 3 vezes x, então vai ser 3 vezes 36